Os materiais que nós vamos utilizar para fazer o jogo completo Nature são um cone de barbante número 8 na cor vermelha. Esses cones eles têm 443 metros. Então vai um cone inteiro na cor vermelha, 2 cones na cor crua, número 8, também com a mesma metragem. Você vai utilizar sobras de linha 100% algodão para fazer as aplicações na cor verde, amarela e vermelha. Então, todas as 3 linhas, elas têm que ter a mesma textura, ou seja, ser da mesma marca, do mesmo fabricante, para não haver diferença ao fazer a aplicação, as partes da aplicação. Então, todas têm que ser da mesma textura de preferência. Você vai utilizar agulha de crochê número 8 ou a 4 milímetros para fazer as partes com barbante, para trabalhar a parte do jogo com barbante. E você vai utilizar agulha de crochê número 5 ou a 2,5 milímetros para fazer as flores de aplicação. E você vai utilizar também agulha de tapeçaria para fazer a aplicação das flores no jogo. Então, este é o material completo para fazer o jogo inteiro. Para iniciarmos esta peça, que será o tapete para o vaso do encaixe, nós vamos primeiramente fazer 2 flores Nature completas e deixar reservadas para depois fazer a aplicação. Então, você faz as 2 florzinhas separadas, não precisa unir com o caule. Deixa o fio do arremate, um pedacinho sobrando para depois já fazer a aplicação. E faz os 2 caulezinhos também. Então, você vai deixar as 2 flores prontinhas e vai reservar essas flores. Em seguida, você vai pegar o seu barbante na cor crua. E você vai fazer 27 correntinhas. Então, você vai fazer a laçadinha inicial. Você vai fazer as 27 correntes. 4, 5, 6, até atingir 27. Feitas as 27 correntes, você vai pegar a laçada, você vai vir na 4ª corrente a contar da agulha e vai fazer o ponto alto de base. Em seguida, ó, você já tem 2 pontos altos aqui, porque as 3 correntinhas já contam como um ponto alto. Então, em cada correntinha da base, você vai fazer um ponto alto. Até chegar ao final do cordão de correntinhas. Vão dar 25 pontos altos no total. Um ponto alto em cada correntinha. Vai ficando desse jeito. Feitos os 25 pontos altos, sua carreira vai ficar assim. Agora, você vai subir 3 correntinhas, vai virar o trabalho e vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Você vai trabalhar agora 20 carreiras de 25 pontos altos cada uma. Então, é só você trabalhar ponto alto sobre ponto alto. No início de cada carreira, você sempre lembra de subir as 3 correntinhas. E você vai trabalhar agora até atingir 20 carreiras no total de pontos altos. Ó, sempre indo e voltando. Depois que você trabalhar as 20 carreiras de pontos altos, você vai virar o trabalho dessa forma e você vai fazer o encaixe do tapete. Então, você vai ocupar aqui 5 carreiras de cada lado. Nós vamos trabalhar sobre 5 carreiras do lado direito e sobre 5 carreiras do lado esquerdo. Da seguinte forma, quando você termina a última carreira de ponto alto, você já sobe 3 correntinhas, vira o trabalho dessa forma e você vai trabalhar um ponto alto
no meio da lateral da carreira e um ponto alto na divisão onde ficava a base da carreira. Bem na divisão você faz outro ponto alto. Novamente, um ponto alto no meio da lateral da carreira e um ponto alto na divisão dela, até trabalhar sobre as 5 carreiras. Um ponto alto no meio da lateral, um ponto alto na divisão entre uma carreira e outra. Serão 11 pontos altos no total para cada encaixe, para cada perninha do nosso tapete. Então, nós já temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Outro ponto alto no meio, 10. E o 11º na divisão da carreira. Então, se você observar aqui, nós trabalhamos sobre 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Deu 11 pontos altos. Agora, para voltar à carreira, você sobe 3 correntinhas, vira o trabalho e trabalha ponto alto sobre ponto alto. Ó. Ele vai ficando dessa forma. Então, nós vamos trabalhar por 10 carreiras de pontos altos no total. Já estamos na segunda. Sempre no início de cada carreira, você sobe 3 correntinhas, que já equivale a um ponto alto. E agora, você trabalha as 10 carreiras de ponto alto no total para formar a primeira perninha do nosso tapete. Depois que você trabalhar as 10 carreiras da primeira perninha do tapete, ela vai ficar dessa forma. Então, você vai arrematar essa parte, porque você tem que fazer a outra perninha do outro lado, que vai ser igual. Então, você arremata essa parte. Você vem aqui para o outro lado, vira o tapete, porque esse tapete foi trabalhado em carreiras de ida e volta, então ele não tem um lado específico que é direito ou avesso. Aqui deste outro lado, você emenda o seu barbante novamente, ó. Bem aqui nessa terceira correntinha do cantinho. Aqui você pode fazer, não precisa nem fazer um nozinho, já pode emendar direto porque serão carreiras de pontos altos. Você vai prendendo o fiozinho do início. Então, você emenda o fio, sobe as 3 correntinhas, trabalha um ponto alto aqui no meio da carreira, pegando já o fio do início, e outro ponto alto na divisão da carreira, sempre prendendo o fiozinho do início lá atrás. Outro ponto alto no meio da lateral da carreira, outro ponto alto na divisão entre uma carreira e outra. Já pegando o fiozinho do início, continuando pegando ele todo na primeira carreira até esconder totalmente o fiozinho. Então, agora você vai trabalhar os 11 pontos altos, cobrindo essas 5 carreiras, até aqui serão 11 pontos, por mais 10 carreiras, igual que você fez na outra parte. Feitas as 2 partes para o encaixe do nosso tapete, elas vão ficar assim. Agora, você vai fazer aquela carreirinha de contorno com um ponto vazado, ou seja, terminada aqui a última perninha, você vai terminar aqui para o lado de fora já do seu tapete, você vai fazer 3 correntinhas para subir. Você vai fazer aqui nesse mesmo ponto o cantinho, que são mais 2 pontos altos, contando com as correntinhas nós ficamos com 3, 2 correntinhas. E, novamente, mais 3 pontos altos naquele mesmo ponto de base, que é a viradinha da carreira, o cantinho, para que você possa fazer a sua carreira sem que ele emborque, caso você não faça o cantinho, ó. Então, o cantinho, ele fica desse jeito. Feito o cantinho, você vai fazer 2 correntes, pular uma lateral de carreira, vai para a próxima e vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. Pode virar a peça dessa forma para ficar melhor para você trabalhar. Feitas as 2 correntinhas, você pula uma lateral de carreira e vai para a próxima, fazendo novamente 3 pontos altos. 2,
3, 2 correntinhas, pula uma carreira, uma lateral da carreira e na próxima repete. Quando você chegar aqui sobre os pontos altos, você vai pular 2 e fazer no terceiro, no quarto e no quinto aqueles 3 pontos altos que você faz ali. Então, chegando aqui, você vai, pula 2 pontos altos e faz no terceiro, quarto e quinto. Pula 2 pontos altos e faz novamente no terceiro, quarto e quinto os pontos altos que são referentes àquele grupinho de 3. Sempre deixando as 2 correntinhas de espaço. Quando chega no cantinho, você faz aquele canto, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Depois continua. Você vai circular com essa carreira de contorno até chegar lá novamente onde nós começamos. Então, você vai passar aqui por dentro, voltar, vai chegar lá no comecinho novamente. Ela vai ficando desse jeito. Depois que você terminar o contorno em barbante cru, seu tapete vai ficar dessa forma. Ó. Então, aqui nas pontas, você deve observar para que fique os 2 cantinhos e um grupo de 3 pontos altos. Aqui também é a mesma coisa. Se for necessário que você pule um pontinho a mais para que dê certo essa montagem, não tem problema. Ele não vai se notar no tapete. Então, terminando o contorno do tapete, agora nós vamos finalizar o trabalho com o barbante cru. Nós vamos fechar a carreira e vamos arrematar, porque agora nós vamos fazer o acabamento com o barbante vermelho. Então, você pode cortar o fio depois de fechar a carreira e arrematar. Aqui você pode esconder esse arremate por alguns pontinhos, que depois também com o acabamento em vermelho ele não vai aparecer, já vai prender. Então, você esconde só por uns 2 ou 3 pontinhos, deixando lá para trás do trabalho. E aí depois você já pode cortar. Então, essa parte com barbante cru, ela já está pronta. Agora, nós vamos pegar o nosso barbante vermelho e vamos fazer o acabamento. Para a primeira carreira do acabamento, você pode virar o seu tapete dessa forma e começar o acabamento aqui pelo cantinho. Então, nós vamos fazer a carreira de base. Nós vamos prender aqui as nossas correntinhas sempre no ponto do meio desses 3 pontos altos que nós fizemos o grupinho. Então, sempre no ponto do meio, nós prendemos as correntinhas. Nós vamos prender o nosso fio com nozinho, porque são correntinhas, então não temos como prender o fio inicial nos próprios pontos. Então, nós vamos prender o fio com 2 nozinhos para começar. Ó. Você vai introduzir a agulha naquele mesmo ponto, você vai puxar a laçadinha, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E você vai prender no próximo grupo de pontos altos, no ponto do meio, com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prende no ponto alto do meio daquele grupo próximo de 3 pontos altos. Prende com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai no próximo grupo, no ponto do meio, prende com ponto baixo. Você vai fazer dessa forma ao redor de todo o tapete, até para os cantinhos a mesma coisa. Cada grupo de 3 pontos altos do cantinho você prende. Ele vai ficando desse jeito. Depois que você contornar todo o seu tapete com as correntinhas, com a base de correntinhas para o acabamento, ele vai ficar dessa forma. Observe um detalhe. Quando nós chegamos aqui no meio, se você faz o grupo de correntinhas para todos os grupos do contorno da base, ele vai ficar muito amontoado. Você pode fazer o teste e você vai ver o resultado. Ele vai ficar muito amontoado. Então, se ele já fica amontoado nas correntinhas, depois quando nós formos fazer os pontos altos, ele vai ficar mais ainda. Então, o que você deve fazer? Observe o que nós fizemos aqui. Faça com que dê 4 grupos de correntinhas
da curva até a parte reta, ó. Então, aqui nós pulamos um grupo, fizemos no próximo, pulamos um grupo, fizemos no próximo, pulamos um grupo, fizemos no próximo, pulamos um e fizemos no outro. Por quê? Porque assim, dessa forma, ele fica retinho. Quando nós formos fazer os pontos altos, ele vai ficar retinho, não vai ficar aqueles pontos altos todos amontoados. Então, são ajustes que são feitos à medida que você vai fazendo os seus trabalhos. Você deve ir fazendo e observando. Então, ao redor do tapete é normal. Cada grupo você prende as correntinhas. Só aqui na voltinha do encaixe é que nós pulamos o ponto da curva, fizemos o ponto baixo para prender as correntinhas no próximo grupo. Fizemos as 6 correntinhas, pulamos um grupo, prendemos com ponto baixo no próximo, para que ficasse mais retinho e não amontoe na hora que nós vamos fazer os pontos altos. Então, agora que nós já terminamos aqui o último grupo, ó, você vai fechar a carreira na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Ó. Então, essa carreira já está pronta, agora só falta a próxima carreira, que são os pontos altos. Para começarmos a próxima carreira, depois que você terminou com ponto baixíssimo a carreira anterior de correntinhas, você estica, alonga um pouquinho a laçada, pega outra laçadinha, já aproveita para prender o fio do início da parte vermelha, e você vai fazer 6 pontos altos nessa base de correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai prender com ponto baixo sobre o ponto baixo da base. E vai repetir 6 pontos altos para cada base de correntinhas, prendendo com ponto baixo nesse ponto baixo da base. Outro detalhe importante que nós queremos mostrar para você é na parte do contorno em barbante cru. Quando você chega aqui no cantinho, se coincidiu que deu os 3 pontos altos sobre os últimos 3 pontos da base, não tem problema. Você já usa esses 3 pontos como a metade do canto. Então, já ficam os 3 pontos para metade do canto. E no último pontinho, você faz os outros 3 pontos altos, não esquecendo das 2 correntinhas de espaço, para formar o cantinho, ó. Então, por exemplo, a diferença desse canto para este aqui, este nós fizemos todos no mesmo ponto, porque coincidiu que nós pulamos 2 pontos e ali nós fizemos o cantinho. Já neste aqui, coincidiu que nós fizemos 3 pontos altos nos últimos 3 pontos e já chegamos no canto. Então, nós só completamos com mais 3 pontos altos aqui no mesmo ponto, no último, e já partimos para o outro lado do contorno. Então, é só uma dica para você, caso você chegue a esta dúvida, que pode ser feito dessa maneira também. Então, agora você vai terminar de contornar, fazer o acabamento, sendo 6 pontos altos em cada base de correntinhas, ó. Ele vai ficando dessa forma. Depois que você contornar todo o seu tapete com acabamento, ele vai ficar desse jeito. Observe que aqui na parte do meio ele fez a curvinha corretamente, sem ficar aquele amontoado de pontos altos. Ó, parte de cima. Agora, nós vamos finalizar essa carreira, fechando com ponto baixíssimo. Ó, aqui nesse ponto baixo do começo. Aqui no primeiro pontinho do começo, bem na base, você fecha com ponto baixíssimo e faz o arremate. Aperta bem o seu arremate, esconde esse fiozinho por alguns pontos sobre os pontos altos da base. Acabando lá para o lado de baixo, que agora nós estamos pelo lado direito, nós vamos basear pelo lado direito com base no acabamento. Então, agora o acabamento ele já está pronto. Só falta a aplicação das nossas flores. Então, nós vamos fazer agora a aplicação nesta parte aqui maior, a parte de baixo, o caule e as florzinhas. Agora, para a aplicação das flores, nós vamos aplicar nesta posição. Uma flor para baixo com o caulezinho para cima e a outra na posição contrária. Então, você vai colocar o seu fio da mesma cor do caule na sua agulha de tapeçaria,
preferência que você já tenha feito o caule e deixado o fio do arremate sobrando para só fazer a aplicação. Primeiro nós aplicamos o caule e depois nós posicionamos a flor por cima e aplicamos a flor. Então, nós vamos aplicar o caule. Ó, vamos retirar esta daqui. E nós vamos aplicar da seguinte forma. Nós vamos virar o nosso tapete para facilitar. Ó. E você vai aplicando, introduzindo a agulha de tapeçaria em cada correntinha aqui do caule, nessas correntinhas que ficam sobre o ponto. Ó. Pegando lá embaixo na base de pontos altos do tapete e saindo na próxima correntinha. Não aperte muito para não franzir. Ó, introduz a agulha na próxima correntinha, pegue lá embaixo junto com o ponto alto do barbante cru do tapete e já saia na próxima correntinha. Você vai aplicando dessa forma. Ó. Se você preferir, dá até para pular uma correntinha e fazer na próxima. Mas tome muito cuidado para que não fique, ó, franzido ou não fique levantado. Ele tem que ficar bem retinho a aplicação. Ó. Então, você vai aplicando dessa forma. Sempre introduzindo, ó, na próxima correntinha, pega lá embaixo na capa, volta para a correntinha seguinte e puxa o fio. Você vai fazer essa aplicação ao redor de todo o caule, ó. Veja que ele já vai ficando aplicado no seu tapete. Então, agora você vai circular ao redor da folhinha, vai circular aqui ao redor da outra folhinha e vai sair até chegar aqui no finalzinho. Depois que você aplicar um dos caules, você já pode arrematar, coloca a agulha para a parte de baixo do seu trabalho, leva o fio lá para a parte de baixo. E aqui na parte de baixo você faz o arremate, pega uns 2 pontinhos da própria parte do tapete e faz o arremate. Ó, novamente, passa por uns 2 pontinhos a sua agulha, puxa o fio, passa a agulha por dentro daquela laçadinha que se forma quando você puxa o fio e faz o arremate. Em seguida, você esconde um pouquinho o fio por baixo do seu tapete, por alguns pontinhos. E aí, você pode cortar esse fio da aplicação, ó. Então, já está totalmente aplicado este caule. Você pode agora aplicar o outro caule e só depois aplicar as florzinhas, ó. Do outro lado, você vai aplicar o outro. Para aplicar o outro caule, você posiciona primeiro a flor no cantinho para ter a base de onde vai o caule. Depois, você pode retirar a flor e só fazer a aplicação dele, ó. Tome cuidado nessa parte para não aplicar e depois a flor não caber no cantinho. Então, agora você pode fazer a aplicação do outro caule. Terminada a aplicação dos 2 caules, agora você já pode posicionar a sua flor, ó, sobre o caule. Colocar o fio que você tinha deixado do arremate na sua agulha de tapeçaria e começar a fazer a aplicação da florzinha. Então, você posiciona sempre a peça no sentido que você vai fazendo a aplicação, para facilitar. Introduz a agulha na primeira correntinha, sai na seguinte, ou pulando uma e saindo na próxima. O importante é que você pegue também por baixo a parte do tapete. E aí, você vai aplicando ao redor de toda a sua florzinha, ó, até chegar aqui no início novamente. Ó. Ela vai ficando desse jeito. A primeira flor nature aplicada, ela fica dessa forma. E agora você pode já finalizar colocando o fio lá para a parte de trás do seu trabalho. Ó, a aplicação do avesso, ela fica dessa forma. Praticamente ela não aparece.
E agora você pode finalizar arrematando, passando por baixo de uns 2 pontinhos do tapete e passando a agulha por dentro dessa laçadinha. Faz umas 2 vezes para arrematar bem. E depois você esconde esse fiozinho por alguns pontos do próprio tapete, pela parte de trás somente, para só depois você cortar. Então, agora você vai fazer a mesma coisa para outra florzinha. Você vai vir aqui do outro lado, só que agora ela vai ser para a parte de cima, e você vai aplicar a florzinha aqui. Depois que você aplicar as 2 flores e os caules no seu tapete, ele vai ficar dessa forma. Já está finalizado, pronto para ser utilizado. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho de tapete para vaso de banheiro em crochê.